e faz o bem, busca a paz e a persegue-a. Vamos estar orando para que Deus possa estar falando conosco, nessa noite. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. A Tua palavra foi lida, que o Senhor possa estar nos usando para estar falando da Tua palavra, para que a gente possa estar entendendo, aprendendo e botando em prática a Tua palavra. Abençoa cada um que está aqui, que o Senhor possa estar falando conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é calma, espera, Deus está te vendo. Interessante esse texto que nós acabamos de ler, número de Salmo 34, verso 14, é o Salmo de Davi, mas para que a gente possa entender esse Salmo, a gente precisa entender o contexto desse Salmo. O Davi compôs esse Salmo, o contexto desse Salmo aqui, está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao 15, quando Davi, após ser perseguido por Saul, e ele não tinha para onde ir, ele foi obrigado a fugir para os filisteus, que eram seus inimigos naquela época, e ele vai para Gate, e chegando lá, as pessoas o conheceram ele, porque ele era um general de Saul, e ali ele teve que se fingir de louco para não morrer. Mas a gente precisa compreender um pouquinho mais, para a gente ver como esse homem de Deus, ele nessa passagem aqui, ele nos ensina profundamente. A gente pega lá em 1 Samuel, capítulo 16, Davi estava tranquilo, cuidando das ovelhas, trabalhando, e Deus rejeita Saul, por Saul não obedecer a Deus, a ordem que Deus tinha dado, e Deus fala com Samuel, vai lá e unge o meu servo, que eu vou te mostrar, e ali ele chega e unge Davi, e Davi é ungido que seria o rei de Israel, e daquele dia em diante, Deus começa, a palavra nos fala, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 12 ao 13, diz que o Espírito do Senhor, naquele dia em diante, passou a andar com Davi, e Davi começa a trabalhar com Saul, começa ali a ser um general de guerra, e começou a despertar ciúme em Saul, e Saul colocou no seu coração em matar Davi. Davi não tinha feito nada de errado, estava isento diante de Deus, e Saul começa a perseguir. Está aí em 1 Samuel, capítulo 19, ele decide matar Davi. E nesse texto aqui, Davi fala algo interessante para nós nessa noite, Ele nos dá 4 ensinamentos, 4 lições para que a gente possa aprender com Davi. E a primeira dela é: afasta-se do mal. Interessante que você vai buscar nessas histórias, você vai ver que Davi não fez mal nenhum a Saul. Saul que teve inveja, ciúme e decide matar ele. E começa uma perseguição ferrenha de que Davi tem que ficar fugindo. Segundo o historiador Flávio Joséfo, diz que levou 10 anos para Davi se tornar rei de Israel. Ele ficou sendo perseguido alguns anos por Saul, Saul tentando matar, e ele fala aqui para nós: afasta-se do mal. Quando ele diz isso, ele fala com efeito de causa, com alguém que ficou o tempo todo sendo perseguido injustamente, sem ter feito nada, simplesmente porque Deus estava com ele, e tudo que ele fazia se destacava, e ele nos dá um ensinamento nessa noite: afasta-se do mal, A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, diz que não retribua mal por mal, ou maledicência por maledicência, porém, ao contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que possais herdar uma
bênção. Nós precisamos se afastar do mal. A cada dia, nós, como servo de Deus, precisamos a cada dia se afastar do mal, não pagar mal com mal a ninguém. Aqui Davi está nos ensinando. Ele poderia, olha, sou inocente, não fiz nada de errado, eu simplesmente estou aqui, fui ungido, né? Deus falou que eu seria rei, e esse homem está me perseguindo a todo momento, querendo me matar a todo momento, e era perseguição ferrenha. Talvez nessa noite você vai dizer para mim assim, mas Alex, estão me perseguindo, falam mal de mim, implicam com a minha vida, estão o tempo todo olhando. Talvez você não fez nada, simplesmente você trabalha, você luta para poder ter algo melhor, ou ter alguma coisa, mas está as pessoas querendo fazer o mal para você. Mas nessa noite Deus está falando para você, calma, espera, estou te vendo, afasta-se do mal, não pague mal com mal, procure sempre fazer o bem. Esse é o ensinamento que Davi nos dá nessa noite. A primeira lição, porque eu preciso me afastar do mal. E olha que quando você começa a ler essa história de Davi, se vocês puderem depois ler, lá em 1 Samuel, uma história maravilhosa, linda, você vai ver que Davi teve oportunidade, várias vezes, oportunidade de matar Saul, mas ele entendia que ele não tem que fazer o mal, ele tem que fazer o bem, porque Deus está vendo a tua sinceridade, Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo o que você está passando, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, o que está acontecendo na tua vida, Deus está vendo. Você precisa confiar em Deus e entender que Deus está com você, que naturalmente as coisas no devido tempo vai se ajustar. Por isso que ele fala nessa noite, calma, espera, eu estou vendo o que você está passando, a tua situação, a tua vida, o que você precisa, mas é no momento certo. Talvez essa situação vai te ensinar a você a cada dia estar mais próximo, a cada dia estar mais firme com Deus. Isso ensinou Davi. Davi reinou por 40 anos em Israel, foi o maior rei de Israel no período dele, porque ele entendia, ele obedecia a palavra de Deus, ele seguia fielmente as orientações de Deus. E o interessante, meus irmãos, que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, fala esse mesmo texto. Pesquisando, eu não vi se Pedro estava copiando isso de Davi, mas que mais uma vez Deus repete esse mesmo ensinamento: afasta-se do mal, faz o bem, busca a paz e persegue. Lá em Pedro está dizendo, siga, né? Busca, para que você possa ter uma vida bem sucedida. Talvez nesse primeiro ensinamento, se Davi tivesse, olha, estou sendo perseguido, perdi minha família, Davi tinha que estar fugindo todos os dias. Para onde Davi ia, Saul ia atrás para tentar matar ele. Aonde Davi ia, sempre tinha alguém que estava vendo e contava para Saul. E ele viveu 10 anos da vida dele fugindo, mas você vê em nenhum momento ele reclamando com Deus. Esse salmo é maravilhoso, é interessante. Você tem noção de você estar sendo perseguido e você não tem para onde ir, e você vai justamente para onde é os seus inimigos, e chega lá, as pessoas o conhecem ele, e ele tem que se fingir de louco. Ele começou a raspar o portão, começou a deixar a baba cair, para poder mostrar que estava louco, e o cara falou, me trouxeram esse louco aqui para mim, e dispensou ele, e ele conseguiu fugir. Você vê que isso é a mão de Deus. Deus estava aguardando ele. Eu acredito nessa noite que Deus está aguardando a tua vida, Deus está aguardando a nossa vida, mas para isso você precisa acreditar e ter fé, como Davi acreditou. Em nenhum momento você busca a história, você vê em nenhum momento Davi reclamando que Deus o tinha abandonado, que Deus não estava com ele, mas que nessa noite você possa aprender com Davi. A primeira lição: afasta-se do mal. Afasta. Tem aqui o mal, está alguém falando de algum irmão, está alguém aqui fazendo perseguição, foge,
procura não dar ouvido, procura sempre a fugir do mal. E foi isso que Davi fez. Quando ele fala aqui, no número 34, no verso 14, ele está falando com efeito de causa, ele viveu isso, ele está falando algo que é verdade, não é algo que eu falo da boca para fora. Ele simplesmente fugia do mal, fugia de fazer as coisas erradas. A segunda lição que Davi nos dá nesse próprio texto, faz o bem. A gente precisa fazer o bem. Nós, seres humanos, temos uma mania de só fazer o bem para quem faz o bem para a gente. Só trata bem quem trata bem a gente. Só fala com quem geralmente fala. Aquele que olha para você de cara feia, aquele que não gosta de você, aquele que te persegue, aquele que tenta fazer o mal, tenta te prejudicar. A nossa carne, nós, ser humano, sempre tendemos a responder com a mesma atitude. Mas aqui, Deus, usando Davi, nos ensina que a gente precisa fazer o bem. Eu sei que é difícil, meus irmãos, mas a gente precisa ter esse esforço de fazer o bem. E interessante que no próprio texto em 1 Samuel, no capítulo 24, após Saul tentar perseguir Davi, tentar pegar ele de todas as maneiras, Davi se esconde numa caverna, Davi com seus homens, e Saul justamente quis descansar, foi deitar ali, e deitou pertinho de Davi. Os próprios servos de Davi falaram assim: agora, meu senhor, Deus te entregou ele em tuas mãos. Davi falou: não, de maneira nenhuma eu vou tocar no ungido do Senhor, ele é ungido, quem tem que julgar é o Senhor, de maneira nenhuma eu vou fazer o mal. Aí Davi foi lá, cortou um pedacinho da capa, para poder mostrar. Quando amanheceu, Davi saiu na frente, foi para o outro lado da caverna, que era um abismo, e de lá ele gritou: olha, meu senhor, está vendo aqui, ó, Deus tinha me entregado você em minhas mãos, mas eu de maneira nenhuma, se é para o senhor ver que eu não tenho mal nenhum, nunca fiz mal nenhum contra o Senhor é meu Senhor. E ali Davi dá uma grande lição para Saul, mas Saul, o Espírito do Senhor já tinha afastado dele, ele estava cheio de demônio, e ele queria a todo momento matar Davi, mas Davi nos dá um grande ensinamento. E lá em Lucas, capítulo 6, versículo 36, Jesus também nos ensina, ele diz assim, ó: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Lá em Mateus 5, capítulo 5, do 43 em diante, Jesus também dá esse mesmo ensinamento, e ele diz assim: olha, se você empresta dinheiro para quem vai te pagar, que recompensa nisso? Empresta para quem não vai te pagar. É um dos textos que eu já entrei muito em crise com isso, mas o que Jesus está querendo dizer: faz o bem, meu irmão, faz o bem, que Deus está te vendo e que no momento certo ele vai te recompensar. O apóstolo Paulo diz que se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Mas que nessa noite você possa mudar o teu conceito, a tua vida, entender que Deus está contigo, que você tem um Deus que a todo momento cuida da tua vida, um Deus que a todo momento está com você, mas que você precisa compreender que quando você está fazendo bem, você não é bobo, você não é otário, você não é, como muitos dizem aí, babaca, você está obedecendo ao Senhor, e que no momento certo, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Davi é um grande ensinamento, ele obedeceu, ele se afastou do mal, ele sempre fez o bem, e Deus o recompensou, ao ponto de Deus dizer que Davi era segundo o coração de Deus, foi honrado, e hoje ele tem uma honra extraordinária, é um dos maiores reis de Israel. Mas ele foi bem sucedido. Por que ele foi bem sucedido? Porque ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu às orientações de Deus. Primeira, afasta-se do mal. Segunda, faz o bem. Você tem que fazer o bem. Quando você faz, primeiro, você se sente feliz. Quando você ajuda, faz o bem para as pessoas, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus vai te recompensar, Deus vai te suprir
todas as tuas necessidades, ainda que a pessoa que você fez o bem não te retribua, mas Deus envia outro para estar te abençoando, para estar cuidando de você. Eu te garanto, eu falo isso com experiência própria, quando você precisar, Deus vai estar enviando, vai estar cuidando da tua vida, mas para isso, você precisa obedecer, para isso você precisa entender que Deus está cuidando da tua vida, Deus está a todo momento com você. Pode parecer muitas das vezes que você está sozinho, mas não está. Deus, se você puxar aí na tua memória, aí você vai ver como Deus tem cuidado da tua vida esses anos todos. Só em você estar respirando, você já vê que é uma maravilha de Deus, você está vivo. Então as coisas podem mudar. Então, Davi compreendeu isso, Davi teve esse entendimento, e ali ele se manteve quietinho, e ali ele foi avançando, ele foi vencendo, ele foi sendo uma pessoa justa, e Deus o recompensou. A terceiro ensinamento que Davi nos ensina nesse texto aqui, foi a primeira, afasta-se do mal, a segunda, faz o bem, e a terceira, busque a paz. Interessante, quando ele fala assim, busque a paz, ele está orientando a gente, porque vai ter situações que não vai depender de vocês. Paulo diz assim, no que depender de vós, tenha paz com todos. Vai ter momento que você vai buscar a paz, e a paz às vezes não vai vir, mas você, dentro do teu interior, você tem que ter a paz. Era isso que Davi tinha, ele tinha paz, e é algo interessante mesmo, irmão, que quando Davi começa a fugir, no 1 Samuel capítulo 22, quando ele foge para a caverna de Adulão, né, ele fugindo de Saul, ele foi sozinho, ele chega lá, começou um monte de gente ir para lá, os endividados, os que estavam sendo fugidos, os que estavam sendo perseguidos, um monte de gente foi atrás de Davi, e Davi passou a liderar aquele exército de 650 homens, e os caras eram muito bravos, os caras era tremendo, e ele com pouca gente, ele simplesmente vencia exército, tanto que você pega aí no capítulo 23, você vai ver que a cidade de Keila foi sitiada, e Davi consulta o Senhor contra os filisteus, e Deus fala, pode ir que você vai vencer. Os homens que começaram a seguir Davi, eram os homens valentes, e Davi foi honrado, por quê? Porque ele obedecia ao Senhor, ele tinha esse entendimento. Então ele fala aqui no terceiro, busque a paz. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. A gente precisa buscar a paz, precisa fazer um esforço, precisa ter esse entendimento, entender que Deus cuida da nossa vida. Muitas das vezes vamos levar um monte de nome, mas não tem problema não, você está obedecendo ao Senhor, e quando você obedece ao Senhor, o Senhor te recompensa, Ele simplesmente vai ver que você está obedecendo. Deus, Ele é justo, Ele é perfeito. Então, deixa que as pessoas tentem criar problema. Talvez você no teu casamento, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, você às vezes não está tendo paz, mas a partir dessa noite, você ora ao Senhor e começa a buscar essa paz, para que você possa ter essa paz interior. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11, é algo extraordinário. Ele diz assim, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Nós gravamos o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um texto maravilhoso, mas o contexto desse versículo 13 é o 11, ele aprendeu o segredo, meu irmão. Tinha comida, ele estava feliz, não tinha comida, ele estava feliz, tinha dinheiro, eu não sei como é que ele conseguia, mas tinha dinheiro, ele estava legal, não tinha, ele também estava. É algo que muitas das vezes mexe com o nosso psicológico. Ele ficou sem dinheiro, eu chego a ficar até de mau humor mesmo. Mas eu tenho que trabalhar o meu interior para mudar isso. Mas a gente precisa aprender esse segredo, estar contente em qualquer situação, qualquer. E Davi
A gente vê que é o Espírito Santo, meu irmão, porque Paulo escreve bem à frente, mas parece que Davi tinha ouvido Paulo falar com ele. Aprendi o segredo de viver contente. E Davi, você não vê em nenhum momento Davi sendo frustrado. Eu fico imaginando nós na situação de Davi. Caramba, eu não fiz nada. Talvez eu faria igual Adão. Pô, Senhor, eu pedi o Senhor para ser rei? O Senhor me viu falando que eu queria ser rei? O Senhor que me escolheu, né? Adão, quando erra lá, ele fala, eu pedi a mulher, só que me deu. Mas tu vê Davi, em nenhum momento, Davi reclamando. Ele foi ungido, ele sabia que um dia ia ser rei, que Deus ia honrar, que era um treinamento, era um aprendizado. Meu irmão, calma, espera, Deus está te vendo. Isso é um ensinamento, você está aprendendo, você está amadurecendo, você passa a valorizar mais a tua vida, você vai ver que com Jesus no barco, tudo é maravilhoso, tudo tem dificuldade? Tem, mas você tem paz, você consegue ter tranquilidade, enquanto pessoas aí que tem tudo aí não tem paz. Então, aprenda, Davi, ele nos ensina que a gente precisa buscar a paz. Você precisa buscar essa paz interior, obedecer os ensinamentos de Deus, obedecer aquilo que Deus está te orientando. É na tua casa, é na tua família, é na tua finança. Procura aprender com Jesus, começa a ler a palavra de Deus, que ele tem ensinamento para todas as áreas da tua vida. Então Davi, nessa terceira, ele ensina para nós que a gente tem que lutar, fazer, buscar essa paz. É em busca dela, vou ter paz. Ele poderia, ter ido para o confronto. Nessa passagem que eu falei aqui em 1 Samuel capítulo 24, Saul foi só com 3.000 homens, e o exército de Davi, os caras eram muito bravos. Com 650, eu acredito que os caras ganhavam. Davi podia ir para a guerra. Ele, não, eu vou buscar paz, eu preciso de paz, eu quero ter paz. Quem vai julgar a minha causa é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus que vai julgar a minha causa. Então ali ele se permaneceu, ele continuou fugindo, caminhando, e quando chegou no momento certo, Deus foi honrando. Então esse é o terceiro. E o quarto, para a gente finalizar, ele ainda reforça, persegue-a. Pedro diz, siga. Tem como você buscar a paz parado? Não tem como. Ele dá uma direção aqui, persegue. Você tem que perseguir, você tem que ir ao encontro, você tem que lutar por ela, porque situações na tua vida vão te fazer de tudo para você não ter a paz. As dívidas, às vezes o casamento, às vezes a saúde, às vezes palavras que às vezes as pessoas falam sem pensar, ou fala para você para te magoar, e ali você guarda no teu coração. Proteja teu coração, não deixa. Quantas vezes Davi foi acusado de um monte de coisa, e ele protegeu o coração dele, porque ele entendia que essa paz ele tinha que buscar, que ele tinha que ter essa paz interior, porque ele entendia que ele não fez nada de errado. Meus irmãos, aprenda com Davi. Em Romanos capítulo 14, versículo 19 diz, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, e para a edificação de uns para com os outros, Precisamos dessa paz, precisamos buscar essa paz, mas a palavra também de Deus diz que só temos essa paz plena se a gente tiver o Senhor Jesus no nosso coração. Talvez você que ainda não tem um encontro com o Senhor Jesus, busca a paz como muitos buscam aí, através da bebida, através de relacionamentos, através de um monte de drogas, através de um monte de coisas para ter essa paz. Mas a palavra de Deus diz que quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo entra dentro do teu coração. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que é uma paz que excede todo entendimento. Ela começa a habitar dentro do teu coração, e você pode estar vivendo o caos que for, mas se a gente for voltar lá na história de Davi, lá em 1 Samuel, lá no Velho Testamento,
o Espírito Santo, ele vinha, entrava dentro da pessoa, usava e depois se retirava. Mas o texto diz que daquele dia em diante que Davi foi ungido, o Espírito Santo passou a andar com ele. Então ele passou a ter essa paz. Nos mostra que ele tinha essa paz plena porque ele tinha Jesus. Talvez você nessa noite, se você estiver vivendo caos, estiver vivendo dificuldade, estiver vivendo luta, estiver vivendo decepção, eu te convido você nessa noite a ter um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus veio aqui à terra, ele veio trazer boas novas, novidade de vida, o reino dos céus. E Paulo, lá em Romanos 14, versículo 17, ele nos ensina o que é o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós temos essa paz que excede todo entendimento. Você pode estar vivendo um caos tremendo. Hoje eu conversando com um cliente e ele lembrando, que eu já atendo esse cliente há muitos anos, e ele fala, ele me fez uma pergunta, ele falou assim: Alex, como é que você consegue dormir? Falei, cara, graças a Deus é Jesus. Não tomo remédio, Jesus me dá sono. Ele fala, pô, você vive nessa pressão de conta, paga a conta todo dia, e meus irmãos, eu vivo sobrenatural, não é pagar a conta tendo dinheiro não, é tendo que sair para arrumar o dinheiro naquele dia para pagar a conta. Então é muito estressante, mas Deus dá a vitória, no final eu consigo pagar, graças a Deus, e durmo, que é uma maravilha. Isso é o Espírito Santo, isso é o poder de Deus. Então, precisamos, meus irmãos, ter isso no nosso coração, ter esse ensinamento, aprender, né, com Paulo, com Davi, aprender a viver contente em qualquer situação, buscar essa paz, perseguir essa paz, entendeu? Buscar ela mesmo com, o que eu preciso fazer? Alguém me afrontou, falou alguma coisa para mim, pô, eu posso responder para ele, não posso? Posso, mas não vou responder não, eu vou buscar essa paz, é melhor ter paz, vou ficar quietinho no meu canto e que Deus julgue. Precisamos aprender isso, precisamos fazer isso, precisamos ter esse entendimento, que nessa noite você possa sair com esse ensinamento do rei Davi. Afasta-se do mal, afasta-se mesmo, está o mal ali, eu vou para cá. Situações que às vezes aparece que vai te levar para o mal, sai fora, foge. A palavra de Deus, ela nos dá um ensinamento, está lá em Jó, capítulo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava da aparência do mal. Foge do mal, meu irmão. Jó era um homem que ele, a todo momento, ele sentia que ia ter o mal aqui, opa, vou embora. Comecei a conversar, as palavras se exaltou, parei, estou saindo de perto, porque eu preciso me afastar do mal. Faz o bem que Deus está te vendo. O tema dessa mensagem é algo profundo, analisa ele, calma, espera, Deus está te vendo. No momento certo, Deus vai estar suprindo as tuas necessidades. No momento certo, se o que você precisa está de acordo com o que Jesus quer para a tua vida, vai ser feito. Mas é no momento dele. Davi levou 10 anos para ser rei, 10 anos fugindo, e não era sentadinho, trabalhando tranquilo, não, fugindo, porque tinha um homem que queria o matar, a todo momento ele ia para aqui, ele ia para ali, e a família dele também tendo que fugir, porque Saul estava implacável querendo o matar, ao ponto do seu próprio filho Saul ver a maldade do pai e fazer uma aliança com Davi, e Davi em nenhum momento tentou matar o seu Senhor, ele deixou Deus agir, não fez, não pagou mal com mal, pagou mal com bem, que nós possamos nessa noite estar aprendendo. Vamos estar ouvindo um louvor, e logo depois eu vou estar fazendo 3 convites, para que você possa estar pensando e meditando nessa palavra. Jesus é maravilhoso, meus irmãos.
Eu sempre falo isso. Jesus é maravilhoso. Você que ainda não teve o encontro e não conhece Ele, se você puder nessa noite, ou abrir teu coração e aceitar Ele como Salvador, eu te garanto, meus irmãos, que a tua vida muda. Eu te garanto que Jesus vai te encher do Espírito Santo, vai te dar paz, e você naturalmente tu vai começar a ver Jesus transformando a tua vida, e você vai ver como Jesus é maravilhoso, como Ele transformou a vida de Davi, como Ele guardou. Eu estava analisando esses dias, interessante, Davi foi rei 40 anos, e 40 anos, meus irmãos, ele foi para a guerra, para a batalha mesmo, de espada, igual a gente vê esses filmes aí, de espada. Você tem noção, o cara lutar 40 anos, e não era uma vez por ano não, era quase toda semana estava em guerra, e Deus o guardou. Davi morreu de velhice, bem velhinho, Deus o guardou. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus pode guardar a tua vida, como Ele guarda a tua vida, como Ele cuida da tua vida, como Ele te sustenta. Vamos estar ouvindo um louvor, logo após estar fazendo 3 convites.